Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 6 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Reunião de líderes com o presidente do Senado vai definir pauta de votações para os próximos meses. Projeto de iniciativa popular obriga a União a destinar 10% do orçamento para a saúde. Proposta obriga a Receita Federal a incluir declarações de imposto de renda de políticos na malha fina. Ministro de Minas e Energia explica no Senado o novo marco regulatório da mineração. Publicada a lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reúne hoje com os líderes partidários para avaliar os trabalhos da Casa e definir a pauta de votações para os próximos meses. A intenção é dar continuidade à apreciação da pauta prioritária do Congresso, definida como resposta às manifestações das ruas. Cerca de 40 propostas que estavam nessa pauta já foram votadas. Os senadores ainda precisam analisar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, a proposta que elimina a aposentadoria como punição para juízes e procuradores que cometam crimes e ainda o projeto que estabelece passe livre para estudantes. Em entrevista ao Senado em Dia desta segunda-feira, o consultor Gilberto Guerzoni afirmou que o tema deve gerar polêmica. Na pauta prioritária, há alguns temas menos polêmicos, mas há alguns que vão gerar uma discussão grande. Esse tema especificamente do passe livre nacional, ele deve gerar uma discussão grande por causa do impacto orçamentário dessa matéria, né? Ele vai usar recursos dos royalties do pré-sal para financiar um passe livre que seria nacional e o impacto dele é calculado com um valor significativo. Além da pauta prioritária, senadores e deputados terão que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é necessária para que o governo possa elaborar o orçamento anual que deve ser enviado ao Congresso até o final deste mês. E no dia 20 de agosto já está marcada a primeira sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais com base no novo critério aprovado pelos líderes. A regra prevê que depois de 30 dias do recebimento, os vetos passem a trancar a pauta do Congresso. A gente tem a questão do ato médico, né, um projeto que a presidente vetou partes importantes do projeto do ato médico. A gente tem o projeto do Fundo de Garantia, da multa de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que a presidente também vetou, que é um tema bastante polêmico. E há outros vetos parciais que também devem gerar discussão, né? Matérias tributárias, desoneração da cesta básica. Pela primeira vez, com essa regulamentação, a gente pode ter o trancamento de pauta do Congresso Nacional, ou seja, esse vai ser uma questão importante. A LDO tem que ser votada, o Poder Executivo tem até o final do mês de agosto para encaminhar o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional e, em princípio, ele precisa da LDO para saber como as diretrizes para a elaboração dessa proposta de lei orçamentária. Obrigar a União a gastar em saúde no mínimo 10% da receita bruta é o que prevê um projeto de iniciativa popular que começou a tramitar ontem na Câmara dos Deputados. A manifestação começou fora do Congresso. Conselheiros municipais de saúde de 16 estados brasileiros defenderam mais dinheiro para o setor. A consequência para a população, se o governo não nos atender, é continuar com o SUS de baixa qualidade, com as pessoas sofrendo nas filas e os hospitais superlotados. O movimento Saúde Mais 10 quer aumentar as fontes de financiamento para o SUS. Mais de 100 entidades, incluindo a Ordem dos Advogados e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recolheram assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Pela proposta, 10% das receitas correntes brutas da União devem ir para o setor. Os estados já aplicam 12% e os municípios 15%. Hoje, no orçamento de 2013, significaria um aporte de aproximadamente 45 bilhões a mais. Levando em conta que o que a União aplica é 90 bi, seria um acréscimo de 50% do que a União aplica hoje em saúde. Dentro do Congresso, os manifestantes lotaram o auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Dentro daquelas caixas, 1.900.000 assinaturas.
mais do que o necessário para um projeto de iniciativa popular. Depois de conferidas todas as assinaturas, o texto começa a tramitar nas comissões e depois no plenário da Câmara. Se for aprovado pelos deputados, segue para o Senado. O presidente da Câmara recebeu um cheque simbólico com 190 milhões de assinaturas e defendeu mais financiamento para a saúde. Esse projeto aqui, ele não vai ficar engavetado, nem ninguém vai sentar em cima dele nesta casa. O presidente da OAB cobrou a tramitação do projeto em regime de urgência. A nossa Constituição assegura o tratamento com dignidade da pessoa humana, assegura que devemos construir uma sociedade justa, próspera, solidária e fraterna. E garante, sobretudo, que teremos uma saúde universalmente assegurada a todos. O senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, disse que o governo aceita negociar mais financiamento para o setor. Nós estamos vendo que a carência de recursos para a saúde, principalmente recursos federais, tem pesado fortemente para que nós não possamos melhorar o nível de atendimento à população por parte do SUS. As mobilizações sociais mostram que a saúde tem que ser priorizada e eu acredito que todas essas coisas juntas apontam para que nós tenhamos um clima para aprovar um incremento desses recursos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle faz audiência pública para ouvir o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele fala sobre denúncias de compra ilícita pela estatal da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, um dos itens na pauta é o projeto que estende para até um ano o sigilo do pedido de registro de desenho industrial. O objetivo é evitar que a publicação do desenho no Brasil impeça o registro em outros países por conta de divulgação prévia. Na Comissão de Educação, o primeiro item na pauta é o projeto que fixa em 2 horas semanais a carga horária mínima da disciplina de Educação Física nos ensinos fundamental e médio. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Dos 20 itens na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira, 3 mexem com regras do imposto de renda. Um dos projetos amplia de 21 para 28 anos a idade dos dependentes declarados no imposto de renda da pessoa física. Pelo texto, o contribuinte pode deduzir dos rendimentos tributáveis uma parcela por cada dependente, mais os gastos com saúde e educação que tenha com eles. Esse benefício pode ser estendido para quem tem até 32 anos de idade, caso esse dependente esteja cursando ensino superior ou escola técnica de 2º grau. Outra proposta determina uma dedução no imposto de renda para aquelas empresas que contratarem pessoas portadoras de necessidades especiais. O terceiro projeto determina a inclusão automática na malha fina das declarações dos detentores de mandato eletivo. A malha fina é o regime mais rigoroso de fiscalização adotado pela Secretaria da Receita Federal. Veja mais detalhes dessa proposta na reportagem de Ronaldo Martins. A malha fina é a checagem detalhada que a Receita Federal faz de algumas declarações do imposto de renda. Isso acontece quando as informações prestadas pelo contribuinte não coincidem com os dados que o fisco recebe de outras fontes, como empresas, imobiliárias, clínicas médicas e hospitais. Se a declaração não for retificada, a Receita investiga possíveis fraudes. Em 2013, 1.320.000 declarações caíram na malha fina. Um projeto que está sendo discutido no Senado propõe que as declarações do imposto de renda de todos os contribuintes que têm mandato eletivo entrem automaticamente na malha fina. Mesmo que os sistemas eletrônicos da Receita não encontrem divergências, as declarações passariam por uma análise mais rígida. Os políticos seriam fiscalizados todos os anos. O projeto do senador Cristóvão Buarque vai ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos e tem parecer favorável do relator. Mas a matéria já tinha sido derrubada pela Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário do senador Francisco Dornelles. A Constituição é muito clara, diz que a União, Estados e municípios
não pode fazer diferença entre contribuintes em decorrência da profissão que eles exercem. Todos são iguais perante a lei. Eu sou contra qualquer favor, qualquer favorecimento a pessoas que ocupam o mandato eletivo. Agora, você não pode criar para eles uma obrigação fiscal que não existe para outros contribuintes. Eu creio que a opinião pública gostaria que fizéssemos isso, e eu pessoalmente gostaria, porque isso evitaria que eu descobrisse anos depois que cometi um erro. É bom para o parlamentar, é bom para o público saber das coisas, é bom para a Receita e é bom para as instituições democráticas. O secretário-geral da ONG Contas Abertas entende que a proposta favorece tanto a sociedade quanto os políticos. Quando nós vemos, às vésperas das eleições, denúncias que surgem sobre irregularidades nos patrimônios dos políticos, isso seria uma forma de se evitar, porque essas declarações já teriam sido antecipadamente, passadas ou fiscalizadas, passadas no crivo, da própria Receita Federal. E hoje à tarde, às 2h30, a Comissão de Relações Exteriores faz audiência pública para ouvir o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, blogueiro e colunista do jornal inglês The Guardian. Ele vai falar de denúncias sobre a rede de espionagem montada em Brasília pelo governo dos Estados Unidos. Milhões de mensagens de e-mails e ligações telefônicas de brasileiros teriam sido espionadas. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, explicou na Comissão de Infraestrutura do Senado os principais pontos do projeto que institui o novo marco regulatório da mineração. A proposta foi enviada ao Congresso em junho e tramita em regime de urgência. O ministro garante que o novo marco regulatório da mineração vai acabar com a burocracia existente no setor e aumentar a participação dele no Produto Interno Bruto. Atualmente, a mineração corresponde a 4% do PIB. O Brasil é um grande produtor mundial, com magníficas reservas minerais e amplas possibilidades de expansão da produção e agregação de valor. E depende de regras estáveis para produzir os benefícios econômicos e sociais que dela se espera. O projeto enviado pelo governo ao Congresso estabelece um sistema de concessões. Haverá licitação para áreas com títulos de 40 anos. As outras terão um processo simplificado. O Conselho Nacional de Política Mineral vai ajudar a definir os blocos a serem licitados. O concessionário deverá pagar taxa de ocupação e terá de fazer investimentos. A contribuição financeira sobre a exploração mineral, o chamado royalty da mineração, passa de 3% para 4%. 65% do dinheiro ficarão para os municípios, 23% para os estados e 12% para a União. Com a proposta, o Executivo quer acelerar o ritmo de exploração mineral no Brasil. Por isso, o projeto cria a Agência Nacional de Mineração, que vai regular o setor e substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os senadores preocupam-se com a transição. Certa preocupação de que a transição para o novo marco legal provoque a paralisia do setor de mineração. Estamos hoje liberando alvarás de pesquisa e de lavra com um contrato em que o novo agente se compromete a cumprir e aceitar as regras da nova legislação que será instituída pelo Congresso Nacional. O projeto de lei do novo Código de Mineração foi enviado ao Congresso pela presidente Dilma em junho, em regime de urgência, e já tranca a pauta de votações da Câmara dos Deputados. O senador Ricardo Ferraço questionou a opção da presidente. Não lhe parece conveniente que nós devêssemos construir um pacto na direção de maior prazo? O Poder Executivo teve o tempo para fazer os seus debates, as suas audiências e assim por diante. É razoável que o Congresso apresente a sua contribuição, que é sempre valiosa. Se o Congresso Nacional pedir à Presidente da República, eu estou convencido que ela retirará a urgência constitucional. Foi publicada no Diário Oficial de ontem a lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A matéria foi aprovada pelo Senado no mês passado. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura vai reunir todas as instituições que trabalham com o tema
além de organizações sociais. Elas vão criar estratégias para combater os tratamentos desumanos nos ambientes em que as pessoas são privadas de liberdade, como penitenciárias, instituições socioeducativas e hospitais psiquiátricos. É considerado tortura o constrangimento com violência ou ameaça grave para obter a confissão, promover um crime ou em razão de discriminação racial ou religiosa. A criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi aprovada no Senado por unanimidade. É um projeto que tramita há muitos anos aqui no Congresso Nacional, desde 2001, e que, com a criação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Brasil sai na vanguarda perante as organizações internacionais, perante as convenções que nós, inclusive, somos signatários. Nós vamos inaugurar uma nova etapa na vida do povo brasileiro. Isso se soma a iniciativas como a criação das diversas comissões da verdade que estão funcionando em nível nacional e em nível dos estados. O crime de tortura já está definido em lei no Brasil desde 1997. O país também ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos penais cruéis. Mas, na prática, a falta de mecanismos para a descoberta desse tipo de crime dificultava a punição dos culpados. O sistema será composto por um comitê nacional que vai definir as políticas de prevenção e combate à tortura e por um mecanismo de perícia. 11 profissionais terão autonomia para visitar, sem autorização prévia, todos os locais em que há privação de liberdade. Eles poderão requerer a instauração de processos administrativos e criminais quando houver indícios de tortura. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o mecanismo de perícia é a principal inovação do sistema. As entidades, o próprio governo, o próprio membro do Ministério Público tem dificuldade de tipificar o crime de tortura, em razão de não ter uma liberdade maior de adentrar no presídio e a falta de conhecimento técnico e o que o mecanismo vai suprir. A coordenadora de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos afirma que é preciso incentivar a criação de mecanismos de perícia regionais, também previstos na lei. É essencial que os estados estruturem mecanismos independentes nessa mesma configuração e atuem diretamente nas suas unidades. Esse é o grande papel desse grande sistema, é trazer a proximidade e o acesso das pessoas a esse local invisível, que são as instituições totais, as instituições em que muito poucas pessoas têm acesso. O Estatuto da Juventude foi sancionado ontem numa solenidade no Palácio do Planalto. A lei foi aprovada pelo Senado em abril e pela Câmara no mês passado. O Palácio do Planalto foi tomado por jovens que foram assistir à cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude. Não tem a palavra jovem na Constituição. Jovem era visto apenas como algo que viria a ser. Hoje não. Com a sanção do Estatuto muda tudo isso e também a garantia de direitos fundamentais para que o jovem possa se desenvolver como ser de direito pleno. Primeira coisa é o reconhecimento de que tem um segmento da sociedade bem específico e que ele precisa de uma série de políticas bem específicas para esse segmento. Eles cantaram as virtudes e dificuldades dos jovens brasileiros. Sou índio, caboclo, jovem nordestino, ativista de fé. Jovem do gueto, sou preto, sou juventude de pé. O Estatuto da Juventude reconhece como jovem quem tem entre 15 e 29 anos. São 50 milhões de brasileiros. Garante a eles alguns direitos básicos já previstos na Constituição. Durante muito tempo, a juventude foi marginalizada e é uma oportunidade para nós estarmos ampliando nosso direito e, mais uma vez, estar sabendo diretamente o que pertence a nós. E também novos direitos. O Estatuto da Juventude é o primeiro marco legal a adotar o direito à livre orientação sexual. Estatuto é isso. É a capacidade dos jovens brasileiros de sempre conseguir mais. A presidente Dilma Rousseff vetou alguns pontos do texto, mas manteve 40% dos ingressos dos espetáculos culturais e esportivos para a meia entrada, destinada a jovens estudantes e de baixa renda. Meu relatório não tinha acessório de 40%, era meia entrada para toda a juventude que provasse naturalmente, mediante a sua identidade. Mas, no geral, eu digo que é um avanço, é um marco. Eu trabalhei muito também na aprovação da PEC da Juventude,
O segundo passo agora foi o Estatuto da Juventude. Daqui para frente nós temos que trabalhar para implementar o Estatuto, para implementá-lo. Não altera a essência do Estatuto, que é tratar de todos os temas, garantindo não só uma consolidação de direitos, mas avanço em relação aos direitos existentes. Na cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude, o assunto que dominou os discursos foi a violência policial contra jovens nas manifestações e nas periferias das grandes cidades. O rapper Gog lembrou o sumiço de Amarildo Dias de Souza, na Rocinha, em 14 de julho, quando ele foi levado a uma unidade de polícia pacificadora. Quantos Amarildos deixarão de existir? No lugar de investimentos em armamentos e construção de presídios, reivindicamos forte incentivo à educação, à cultura, à construção de escolas, não é, gente? Sobretudo, levantar o investimento. A verdadeira arquitetura é a arquitetura humana, porque ela, uma vez levantada, jamais cai. Nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão. A questão da violência indiscriminada contra jovens, mulheres e homens, negros e pobres. Dilma também cobrou ações do Congresso, defendeu o projeto de lei que destina os royalties do petróleo para a educação e a reforma política por meio de um plebiscito. Se cada um fizer a sua parte, não vai ser necessário ninguém alfinetar ninguém, nem ninguém cobrar de ninguém. O Congresso tem que fazer a sua parte. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora.